Estamos de volta com a Web Motors TV. Com a venda de carros usados em alta, é bom ficar de olho numa fraude muito comum: a adulteração da quilometragem. Olha só isso. Comprar um carro, o sonho de muitos brasileiros. Para a maioria, essa meta é difícil e cheia de desafios. Foi assim com o Ricardo, que era dono de um Ford Focus Sedan, carro bem equipado, com motor 2.0, câmbio automático. Tinha tudo para ser feliz com um novo carro. Tudo me fez comprar, né? Câmbio CVT, era a máquina, o sonho. Com menos de 3 meses, fui fazer uma viagem eu com a minha esposa, litoral norte, 6 horas de trânsito, 7 horas, o carro ligou todas as luzes, parou o carro. Falei, o que aconteceu? Dei um tempinho no acostamento, andei mais um pouco, acendeu a luz de novo, temperatura lá em cima, eu falei, tem alguma coisa errada. Depois de idas e vindas a várias oficinas mecânicas e gastos que passaram dos R$5.000, o despachante de voo resolveu investigar a origem dos problemas do seu carro. Fritou bateria, alternador, todo o sistema elétrico dele acabou dando pau. Novamente, vem o guincho me salvar. Resultado, R$2.000. Então eu já comecei a ficar meio desconfiado. O antigo dono, ele era uma pessoa muito zeloso, né? No manual tinham todas as notinhas. Notinha de serviço de troca de óleo, troca de pneu. Pois bem, ao verificar esses registros, Ricardo descobriu que havia comprado um carro com a quilometragem adulterada. Nas notas tinha o telefone do antigo dono, eu entrei em contato com ele. Falei, tudo bem, como é que foi sua experiência com o carro? Ele falou, nossa, o carro é muito bom, excelente, fui para Argentina, viajei bastante, tal, e vendi o carro com 120 e poucos mil. E é justamente neste momento que os consumidores precisam ficar atentos. Por conta da pandemia que provocou paralisação nas fábricas e indisponibilidade de peças para as montadoras, o mercado de carros usados está em alta. O crescimento nas vendas de veículos de segunda mão passaram dos 400% quando consideramos o período de abril de 2020 e o de abril de 2021. Ao comparar os 4 primeiros meses do ano passado com os deste ano, o aumento nas vendas de carros seminovos é de 40%. Segundo dados da Fenauto, a Federação Nacional de Revendedores de Veículos. Com esse aumento considerável, é preciso tomar cuidado na hora de escolher um carro usado. Quando for comprar um carro usado, é muito importante que verifique se a quilometragem que está marcando no painel está condizente com as condições gerais do carro, com o tempo de vida dele e, muito mais que isso, é importantíssimo levar para um reparador de confiança para que ele possa fazer uma análise com olhos clínicos. E o que a pessoa, o consumidor, pode fazer para se proteger dessa adulteração de quilometragem, que é uma coisa bastante comum, infelizmente, é verificar o manual do proprietário. Pega lá o manual do proprietário, vai ter lá o nome do primeiro dono, quando ele comprou e as quilometragens das revisões. Através desta informação, dá para ter uma ideia de quantos quilômetros essa pessoa rodava por ano. Agora, o que é comum acontecer? Os carros que têm quilometragem adulterada não têm essa página no manual. Elas são arrancadas. Portanto, pegou um manual que não tem as informações do dono anterior, desconfie. Para evitar tal fraude, as montadoras investem cada vez mais em tecnologias que permitem gravar a real distância percorrida pelo carro em diversos equipamentos, não só no odômetro. Nos carros mais modernos, além de ser possível verificar a quantidade de quilômetros rodados pelo painel de instrumentos, essa informação também é espelhada na memória do assento e até o assistente de estacionamento pode armazenar esses dados. Tem veículos que eles possuem módulos eletrônicos com espelhamento de memória. E nesse caso, o hacker ele consegue atingir a primeira memória, sendo que a segunda se mantém intacta, que trazem informações de fábrica. Um bom especialista que possui o equipamento para poder fazer essa leitura, ele consegue visualizar essas duas memórias e detectar a fraude. Porém, existem outros veículos que esse espelhamento de memória, ele não existe. Ou existe, mas mesmo assim o hacker tem acesso. E aí ele consegue adulterar as duas memórias, não sendo possível detectar nesse componente a fraude. Dá para estimar uma quilometragem através de algumas peças do motor e na cabine do carro, como desgastes no volante, manopla de câmbio e até nos bancos. Olhando para o motor, a gente consegue perceber algumas peças ali que foram mexidas ou não. Então, por exemplo, um carro que está com 20 mil quilômetros, a gente olha uma válvula termostática que já foi trocada. Não tem 20 mil quilômetros. Ricardo, que sofreu com seu Focus Sedan, até procurou uma concessionária Ford, mas o orçamento não foi nada barato.
A gente vai passar aqui no scanner, custa R$450. E quando eles fazem também no módulo, às vezes o sistema também identifica que houve uma fraude. Então, quer dizer, não é garantido que a adulteração no módulo vai funcionar. O que é garantido mesmo para evitar esses crimes é o uso da telemetria. Aquela mesma da Fórmula 1. E está surgindo mais um inibidor. Sistemas que registram a todo instante informações sobre o carro e até o GPS do multimídia denuncia o quanto foi rodado. O carro, ele funciona muito parecido a um computador. Significa que o carro está querendo te contar uma história. A gente sabe ler o que os carros estão contando para a gente. Se ele tem uma telemetria já básica, a fraude já começa a ficar muito complicada, porque você está contabilizando pelo GPS. Então, se em algum momento ele adulterar, você bate um com o outro e acabou. Você já sabe que tem um erro lá. Agora, se você tem a telemetria e um computador de bordo que te dá o odômetro eletrônico, já que você manda isso e registra isso na nuvem, então você tem um registro verdadeiro. Esse carro era 22 mil quilômetros. De repente, ele passou para 15. Uma vez que eu tenho o registro que ele era 22, ele não pode passar de 22 para 15 e tem fraude. E para quem usa telemetria, é muito difícil, até é impossível de verdade ele conseguir fraudar isso. Caso você descubra que o seu novo carro está com a quilometragem adulterada, faça denúncia em até 90 dias. E sobre as punições previstas em lei, há 2 cenários, tá? Crime contra as relações de consumo, cometido por uma loja ou concessionária, e há aquele no qual o vendedor particular pode ser enquadrado por estelionato. Nessa ação, ele pode estar pedindo a resolução do contrato, a devolução desse carro, porque ninguém quer ficar com o carro adulterado, né? O carro pode ser já em vários problemas. Pode pedir uma indenização por danos materiais, por tudo que ele já fez no veículo, inclusive a devolução do dinheiro. Uma indenização por danos morais, por ter sido enganado, acima de tudo, né? Este outro advogado afirma que, além de restituir os valores pagos pelo cliente, os criminosos podem parar direto na cadeia. No âmbito penal, a pena mínima do crime do artigo 7º, inciso 9º, é de 2 anos de detenção. No âmbito particular, o artigo 171, que é o estelionato, são 2 anos de reclusão. A primeira coisa que o usuário, caso caia nessa situação, é procurar uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência, tá? Porque assim, a gente tá falando de um crime muito grande, a gente não tá falando só de uma pessoa que tá sendo afetada, a gente tá falando de várias pessoas. Exemplo, eu vou ver um carro hoje e esse carro tá com a quilometragem adulterada. Eu consegui identificar, mas a próxima pessoa pode ser que não identifique. E assim, não quer dizer que seja necessariamente só esse carro que tá à venda. Dentro de uma concessionária, dentro de uma loja, pode ser um universo muito maior de carro adulterado e a gente não tem conhecimento. Quando você olha assim, você fala, nossa, eu fui passado para trás. Você fica indignado. Pô, tem um sonho, eu quero ter um super carro, tal, você investe. E aí, na hora que você chega, poxa, a carruagem virou uma abóbora, né? O programa Web Motors TV fica por aqui. A gente tem um próximo encontro semana que vem. E se você quiser ver mais lançamentos e novidades no mundo automotivo, dá uma passada lá no nosso canal no YouTube. Anota aí, youtube.com/webmotors. E também tem o nosso portal de notícias, o wm1.com.br.